Olá, tudo bem? Olha só que título mais chamativo. Eu precisei negar Deus para consolidar a minha fé. Esse é o título que eu escolho para esse vídeo. E eu coloco essa frase como título porque ela dá uma ideia bastante adequada daquilo que eu pretendo dizer. Eu preciso lembrar, antes de mais nada, que eu não neguei Deus no sentido de duvidar de Deus. Deus para mim sempre foi, assim, no mínimo, uma necessidade ideal e filosófica, mesmo que eu acate, ou que eu acatasse, a teoria mais aceita pelos materialistas, do Big Bang. A necessidade de Deus como um princípio, seja um princípio gerador ou um princípio consciencial, essa necessidade, para mim, continua existindo. Alguns anos atrás, minha esposa e eu, nós estávamos em dúvida se teríamos mais um filho ou não. Uma grande dúvida, com muitos prós e contras. E essa dúvida perdurou por um bom tempo. E durante esse tempo nós medíamos os prós e os contras de termos mais um filho. Os argumentos contrários a essa ideia e favoráveis a essa ideia eram muitos, e todos eles eram argumentos relevantes. Até que um dia, cansados da dúvida, nós decidimos deixar de lado a racionalização do problema e decidimos que teríamos sim mais um filho. Isso era à noite, Nós decidimos isso de noite, antes de dormir. E naquela noite eu já dormi me sentindo pai de novo, me sentindo pai de um novo bebê, mais um. Adormeci então com aquela sensação nítida de responsabilidade de ser pai de uma criança, com todas as obrigações que isso envolve, com todas as limitações de tempo que isso envolve, com todas as limitações em relação a outras atividades. Nessa época ainda eu tinha ocupação em centros espíritas, uns 3 ou 4 dias por semana. Eu tinha o site Espírito Imortal, e nessa época eu ainda escrevia todos os dias para o site. Não lembro se eu já tinha o canal no YouTube, enfim. Era bastante ocupado, E eu tinha todos os dias uma enorme correspondência ainda, com pessoas ligadas ao meio espírita, fossem conhecidas ou não. E que nessa época eu me sentia obrigado a responder. Isso me ocupava muito tempo, além, é claro, do meu trabalho e da minha família. No resto dessa noite, nessa noite em que eu decidi que seria pai novamente, eu confesso que eu não senti as alegrias de ser pai. O que eu senti foi o contrário, foi o peso da obrigação de ser pai. E quando eu acordei no dia seguinte, ainda sob aquela impressão, de obrigação, de responsabilidade, de dever, eu me dei conta de que eu ainda podia voltar atrás. E foi assim que nós decidimos, de maneira definitiva. Nunca mais tivemos dúvidas a esse respeito. Decidimos então que nós não teríamos mais um filho. E nós nunca mais tivemos nenhuma conversa séria sobre isso. Eu contei isso apenas para ilustrar como, às vezes, quando nós temos alguma dúvida crucial, uma dúvida importante, nós só percebemos o que nós realmente sentimos a respeito depois de tomar uma decisão. A parte mais difícil é justamente a tomada de decisão. A minha posição em relação a Deus passou por um processo semelhante. Eu não neguei Deus, eu não me tornei assim descrente de Deus, Mas no exercício de questionar Kardec, no exercício de demonstrar como os argumentos de Kardec em relação a Deus não tinham nada de científico, como ele propõe, eu descobri, na prática, como funciona a mente que nega Deus. A minha intenção não era negar Deus. A minha intenção era demonstrar que o Espiritismo não é uma ciência e que, na verdade, o Espiritismo é apenas uma questão de crença. Mas Kardec tratava o Espiritismo como ciência e fundamentava essa suposta ciência na existência de Deus. Então, ao longo de alguns vídeos, eu questionei a argumentação kardeciana
principalmente num vídeo intitulado Provas que não provam a existência de Deus. Hoje é mais fácil para mim compreender como um ateu pensa e sente, a esse respeito. Como uma pessoa acreditando exclusivamente na sua razão e no uso da razão a partir de fatos conhecidos e demonstráveis racionalmente, como essa pessoa chega à conclusão de que não há Deus e que não faz sentido nenhum acreditar em Deus. Se por um lado essa experiência me fez compreender melhor os ateus e ser mais solidário com eles, por outro lado, eu tive a oportunidade de descobrir de maneira definitiva, diria até que inequívoca, o sentimento de Deus, o sentimento de respeito e devoção, não por uma figura, mas pelo mistério eterno e insolúvel que é Deus. Da mesma maneira que eu tive que decidir ser pai novamente para descobrir que eu não queria ser pai novamente, eu tive que questionar a fundo os argumentos utilizados pelos crentes de um modo geral, Kardec é só um deles, Os argumentos utilizados pelos crentes para defender Deus, para só então, talvez até pela primeira vez na vida com essa profundidade, sentir Deus com toda a sua força imune a qualquer argumentação de ordem lógica ou racional. Quando eu digo que talvez eu tenha sentido isso pela primeira vez na vida, eu quero dizer que pela primeira vez eu sinto, como é que vou dizer? Eu sinto a presença de Deus em toda a sua força e pureza, muito longe de imagens e de estereótipos, Porque ao longo da vida, Deus para mim foi primeiro, antes de mais nada, o fruto de um aprendizado, E depois o produto de racionalizações. Eu sempre tentei encaixar Deus dentro das minhas crenças. Quando eu era espírita, por exemplo, eu descrevia Deus como o grande conjunto de leis que nos rege. Hoje eu entendo, por exemplo, o judaísmo, quando se refere a Deus como o inominável. E entendo o islamismo em sua intransigência em defender Deus como o único ser a ser adorado, O único a ser adorado, sem intermediários de espécie alguma. Eu fiz referência ao processo de negação para posterior entendimento e total aceitação. Mas eu devo dizer que o meu entendimento de Deus começou a mudar há alguns anos atrás, quando eu ainda era espírita. E então eu percebi, naquela época eu percebi claramente, não como exercício filosófico, mas através de experiências místicas, de experiências com estados alternativos de consciência, compreendi que Deus, como princípio único, ele abarca dentro de si o que nós entendemos como mal. Isso fica muito claro na própria Bíblia, numa passagem do livro de Isaías, quando Deus, supostamente falando através do profeta, ele descreve a si mesmo como aquele que cria o bem e também o mal. Jesus não se refere a Deus assim, ele se refere a Deus como Pai, mas ele também se refere ao fogo da Geena, que traduzem como fogo do inferno, que é a maneira que Jesus achava para descrever os castigos de Deus. Eu não quero tratar nesse momento de questões teológicas, mas o fato é que tudo está em Deus e nem por isso ele deixa de ser todo amor e bondade. Esse é o foco que os profetas do Antigo Testamento ensinaram, esse é o foco que Jesus insistentemente ensinou, esse é o foco que Mohammed exaustivamente ensina no Corão. Eu estou falando das três grandes religiões abraâmicas monoteístas, mas isso também é ensinado no hinduísmo, através dos Vedas e dos Upanishads, é ensinado no Tao e em outros livros sagrados. As religiões institucionalizadas deturpam a ideia central de Deus. Elas se arrogam o direito de falar em nome de Deus e agem como intermediários de Deus, muitas vezes, em benefício de seus líderes. Com isso, eles pregam a discórdia, com isso, eles usam o povo como massa de manobra, e afastam muitas pessoas sensatas da ideia
central de Deus. Ninguém precisa pertencer a essa ou aquela religião para sentir Deus na sua vida. Hoje eu acho, sinceramente, que só precisa frequentar um meio religioso de qualquer espécie quem está passando por uma grave crise e precisa de um apoio emergencial, no momento de desespero, ou quem sente necessidade de compartilhar a sua crença com um grande número de pessoas e na presença dessas pessoas, não pode nem ser à distância, o que não deixa de ser um atavismo tribal, assim como ir a um estádio de futebol torcer para o seu time. Isso são atavismos tribais. O título desse vídeo é "Eu precisei negar Deus para consolidar a minha fé", mas eu acabei não falando quase nada ou nada a respeito da minha fé. E o vídeo já está longo, então vamos deixar para o próximo vídeo. Muita força e paz para você.